Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz-nos assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Desde o primeiro domingo de dezembro de 2018, nós estamos falando de um tema, nas manhãs da comunhão. Não sei se os irmãos estão lembrados e seguindo esse raciocínio. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós estamos aqui neste planeta vivendo uma experiência em que nós temos a oportunidade de conhecer o bem e o mal. Uma das árvores que havia no meio do jardim do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, estamos desde então vivendo a experiência de conhecer o bem e o mal. Aqui neste planeta há coisas boas e há coisas ruins, a alegria e a tristeza, há paz e há flagelos, guerras. Então estamos vivendo entre essas duas coisas e tendo a oportunidade de conhecê-las. E o padrão bíblico, sempre a Bíblia, o Deus, a palavra de Deus nos exorta a escolher o bem, a escolher a vida, a escolher a bênção, a escolher a paz. A Bíblia nos exorta a isso. Eu mostrei para os irmãos vários textos bíblicos, Moisés dizendo para o povo: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas tu e a tua família para sempre. Eu li para os irmãos Jesus falando no Novo Testamento: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Então essas palavras bíblicas e outras mais nos exortam a, diante de um mundo em que há o mal e o bem, a bênção e a maldição, a vida e a morte, que nós temos a liberdade, Deus nos dá a liberdade de escolher o bem, de escolher a bênção, de escolher a vida. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a viver no automático. Aprendemos uma certa forma de vida, ou herdamos uma certa forma de vida dos nossos antepassados. Vivemos numa sociedade que tem um modo próprio aí de vida, e vamos vivendo no automático essa forma de vida, sendo que Jesus chega e diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, uma nova forma de vida. E muitas vezes a minha preocupação é porque muitas vezes os cristãos fazem um compromisso com Cristo, caminham certos passos na caminhada cristã, mas não aprendem a desenvolver sua relação com Deus, sua harmonia com Deus, a ponto de experimentar a vida plena que Jesus trouxe para nós. E muitos cristãos continuam vivendo como que com fardo sobre os ombros, oprimidos, ansiosos, depressivos, tristes, inseguros e coisas assim. É muito comum ver isso no nosso meio cristão, inclusive de líderes, e isso é preocupante. Então, tudo isso que eu estou dizendo nas manhãs da comunhão, desde o mês de dezembro do ano passado, e eu falei desses textos onde manda escolher um lado ou outro, mas o básico que eu coloquei naquela ocasião
foi Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, nós podemos dizer que Paulo estava dizendo assim: escolha ser cheio do Espírito. Não escolha andar vazio do Espírito. Não faça isso. E eu disse que isso é um conflito de milênios, de 2 milênios. Muitos cristãos estão orando e dizendo: Deus, Ele me enche do Espírito Santo, Senhor, me enche do Espírito Santo. E Deus está dizendo por boca de Paulo, lá em Efésios: se encha do Espírito Santo. A questão de encher-se do Espírito Santo depende mais de nós do que de Deus. Depende das nossas escolhas. E então de lá para cá nós vamos falando de várias escolhas. Eu disse, a palavra de Deus diz lá no próprio livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19, ele diz, no verso 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. E o conselho é: escolha o que você fala, porque senão não vai ficar cheio do Espírito Santo. Se você fala, se os assuntos das suas conversas são o que todo mundo fala por aí, você não vai ficar cheio do Espírito Santo, mesmo você sendo cristão. Depois ele diz: cantando entre vós, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Escolha as músicas que ouve e as músicas que cantam, porque se não escolher também não vai ajudar a ficar cheio do Espírito Santo. Se não escolher os louvores espirituais adequados, não vai ficar cheio do Espírito Santo. Já falamos sobre isso. E lá no mesmo versículo ele diz: com gratidão a Deus em vossos corações. E aí nós falamos: escolha ser grato. Pare de reclamar. Ninguém vai ficar cheio do Espírito Santo reclamando da vida e de Deus e dos amigos e dos irmãos e do cônjuge. Não vai. Quer ficar cheio do Espírito Santo, precisa aprender a agradecer e fazer disso um hábito na sua vida. Falamos também: escolha o que fala. E nós citamos Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da língua. Quem muito a usa, colherá do seu fruto. Escolha o que fala. E por aí vai. Hoje nós chegamos a esse ponto aqui. Escolha. Aliás, deixa eu fazer uma referência mais. Na última manhã da comunhão nós falamos: escolha seus sentimentos. E nós lemos Provérbios 4, 23, onde ele diz: acima de tudo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Escolha seus sentimentos, porque se você não escolher seus sentimentos, se você ficar guardando no seu coração sentimento de mágoa, de ódio, de inveja, de qualquer sentimento mau, não vai ficar cheio do Espírito Santo. E além de retirar os sentimentos maus, é necessário substituí-los por bons sentimentos. Sentimentos de amor, sentimento de alegria, sentimento de paz. A gente escolhe isso, irmãos. É isso que eu estou dizendo desde o começo. E hoje tem mais um conselho aqui que nós acabamos de ler. Qual é o conselho? Resumindo em poucas palavras: escolha seus pensamentos. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Você quer viver a vida abundante que Jesus veio trazer? Você quer experimentar a paz de Cristo na sua vida? Não está conseguindo dormir direito? Está angustiado, está ansioso? Escolha seus pensamentos. Como assim, pastor? É possível escolher os pensamentos? Biblicamente é. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Vou reler, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Há um ditado que diz assim: você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. É verdade, não é? Você não tem como impedir um passarinho de passar voando lá sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Isso significa que você não pode evitar que um pensamento surja na sua cabeça.
um pensamento mau. Mas você pode evitar de ficar maquinando aquele pensamento, de ficar alimentando aquele pensamento. Você não precisa deixar aquele pensamento ficar lá e ficar alimentando ele. Não faça isso. Escolha seus pensamentos. Porque, e eu volto a dar ênfase a isso, a sua paz, a sua alegria, a experiência de viver a vida que Jesus trouxe, quando ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para viver a vida abundante, precisa escolher os pensamentos, precisa aprender a não deixar que pensamentos maus e nocivos fiquem lá revirando, né, na sua mente, e substituí-los por pensamentos bons. Escolher pensamentos bons, alimentar pensamentos bons. Como é que eu alimento pensamentos bons? Há muita coisa que você pode fazer. Vou lhe dizer uma coisa, vou citar alguns exemplos. Se você gasta muito do seu tempo assistindo as notícias dos jornais, fica difícil ter bons pensamentos, ouvindo falar de assassinato, de injustiça, de violência. O que vai ter no seu coração é indignação, é raiva, é desgosto. Como é que fica cheio do Espírito Santo desse jeito? Se você conversa muito com outras pessoas, coisas à toa aí, fofocas, notícias ruins aí que saem nos meios de comunicação, como é que vai ficar cheio de pensamentos bons se fica conversando essas coisas? Tem que conversar de coisas boas. Hoje, irmão, nós temos um recurso maravilhoso hoje que pouca gente usa adequadamente, que são, por exemplo, internet. Eu quase não assisto mais televisão. Às vezes eu fico mais tarde olhando aqueles canais de documentários, mas essas coisas de novela, esses jornais, essas notícias locais só fala de violência, de assassinato, de acidente, eu não assisto essas coisas não. Mas o recurso maravilhoso que eu estou dizendo, você pode hoje ir lá na internet, no YouTube, e escolher coisas boas. Cada documentário maravilhoso, cada coisa que você aprende, cada coisa que te edifica. Por que vai assistir filme de terror, se tem tanta coisa bonita para ser vista? Como é que vai ficar com a cabeça cheia de pensamentos bons assistindo filme de terror? Isso é complicado para muita gente. Não tem nada a ver. Não tem. Você acha que esse crescimento de violência que há no mundo hoje não tem a ver com isso? Eu creio de todo o coração que tem, sim. Então nós podemos escolher os nossos pensamentos. Eu gosto muito desses conselhos bíblicos. Por exemplo, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia mostra sabedoria a outro dia, uma noite mostra conhecimento a outra noite. Sem linguagem, sem fala, mas ouve-se a sua voz em todo o mundo. Ali é um chamado, e os salmos estão cheios desses chamados, para nós olharmos as maravilhas da criação de Deus. Isso nos gera bons pensamentos quando nós decidimos olhar as maravilhas que Deus nos proporciona. Eu não sei quantos irmãos viram uma coisa que eu fiz essa semana. Eu estou morando aqui do lado desse jardim botânico, né? E eu ainda não tinha feito uma caminhada lá em volta do jardim botânico. Esses dias eu saí com o meu celular na mão e fui lá em volta do jardim, dei uma volta lá no jardim botânico, e eu fui fotografando. Depois eu pus no Facebook. Eu pus umas 90 fotos lá. E eu disse: olha que riqueza aqui do lado do quintal da minha casa. Olha que maravilha. Olha quanta coisa boa que Deus nos dá. Quanto verde, quanto cheiro de mato. E às vezes as pessoas estão olhando as coisas ruins e reclamando das coisas ruins que tem na cidade. Tem coisa ruim, mas por que eu vou escolher olhar para isso e ficar mal e indignado? Eu vou olhar para as coisas boas. Então, meus irmãos, por exemplo, eu vejo pessoas, pastores inclusive,
criticando severamente internet e esses meios de comunicação modernos. Irmãos, isso realmente tem um lado nocivo, pernicioso, prejudicial, mas isso também pode ser usado para o bem. Uma das coisas que me faz gravar esses vídeos e colocar lá na internet é porque eu estou dando minha contribuição. Se alguém quiser ouvir alguma coisa, bota aqui. Eu acho que isso pode abençoar alguém. Então, que os ímpios usem para o mal é problema deles, mas nós precisamos usar para o bem e ver isso como uma coisa boa. É uma questão de treinar a nossa mente e aprender a fazer isso. É sabedoria. Escolher o bem, escolher o nobre, escolher o bonito. Tem muita coisa que Deus está fazendo ao nosso redor o tempo todo para nós, para o nosso bem. Voltando para o apóstolo Paulo aqui, eu acho interessante, é bom lembrar disso. Vocês sabem onde é que Paulo estava quando ele escreveu esse livro, Filipenses, a carta aos Filipenses? Alguém sabe onde é que ele estava? Era no escritório dele lá numa poltrona bem confortável? Ele está na cadeia. Ele estava na cadeia. E esse homem aqui, movido pelo Espírito Santo, de dentro da cadeia, escreve para os que estão fora, estão livres, essas palavras. Eu imagino que Paulo, lá dentro da cadeia, ele estava dizendo: eu não vou me deixar dominar por sentimento de raiva, de injustiça, de indignação, porque eu estou preso. Não, eu vou escolher meus pensamentos. E isso era remédio para a lucidez de um homem que estava preso. E ele podia dizer essas palavras para nós. É interessante, irmãos, que na Bíblia o número 7 é considerado o número da perfeição. E Paulo fala aqui de 7, faz 7 menções. Ele diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem em pensamentos bons, pensamentos que edifiquem, que façam bem. Eu acho interessante o versículo seguinte, pouca gente presta atenção nele. Começa com sentimento no nosso coração, vira pensamentos, mas depois vem no versículo 9. Olha o conceito do versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ele coloca-se como exemplo. Paulo aprendeu a escolher bons pensamentos, e ele se coloca como exemplo de escolher bons pensamentos. E aí todas as outras coisas, boas palavras, bons sentimentos no coração, escolher boas coisas para focar a nossa visão, escolher bons relacionamentos que façam bem, que nos edifiquem. Precisamos aprender a escolher, se quisermos vivenciar. Eu volto a bater nessa tecla. Eu gosto muito do que Jesus diz em João 15:11. Eu tenho vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que nós desfrutemos uma alegria completa, como Jesus era completo na sua alegria. Jesus quer que nós tenhamos a paz que ele tinha. Jesus quer que nós tenhamos a comunhão com Deus que ele tinha. E todos esses conselhos bíblicos é para que a gente experimente isso. Uma das coisas que eu aprendi a fazer já há um bom tempo e faço isso, as pessoas me cumprimentam: como é que vai, pastor? Em geral eu digo: estou cada dia melhor. E estou cada dia melhor. Cada dia mais perto de Deus, cada dia mais experiente. Eu vejo às vezes pessoas que são cumprimentadas: como é que vai? Vou dizer que tá bom para ver se fica. Faça isso não, meu irmão. Olhe para o tanto de coisa boa que está acontecendo em volta de você. Está acontecendo tanta coisa boa.
e às vezes você está focado em coisa ruim e fica com esse tipo de pensamento. Não foca no ruim. Olhe para as pessoas, procure as virtudes das pessoas, procure as qualidades das pessoas. Seja um caçador de tesouro, não seja um reciclador de lixo, não. Procure virtudes. Todo mundo tem virtudes. Todo mundo tem virtudes. Às vezes eu aconselho casais, e o casal ou um dos cônjuges chega para mim com uma lista de defeitos do outro. Fulano é assim, é assim, é assim. E aí às vezes eu digo, meu irmão, pense nas virtudes, faça uma lista de virtudes. E no começo essa lista não é muito fácil, não. Mas todos temos virtudes. Houve um momento em que eu decidi que eu ia olhar para minha esposa e focar nas virtudes dela. Graças a Deus, porque eu acho que também ela olha para mim focando nas virtudes, e tem dado certo. A gente precisa aprender a focar nas virtudes uns dos outros. Todas as pessoas têm. É uma questão da gente aprender a escolher isso, irmãos. Focar nas virtudes. E aqui é o que o apóstolo Paulo está falando. Outro detalhe que eu falo sobre o versículo 9 é que ele diz assim: ponham em prática. Isso aqui não é teoria, não. Isso é uma coisa para ser praticada. É decisão que a gente toma. Ninguém faz isso no automático, não é? Como eu disse, a gente nasceu e recebeu uma herança familiar e genética, inclusive de padrão de pensamento e de sentimento, e de palavras e de cultura. A gente vive no meio, a gente cresce no meio social, cheio de vícios, cheio de manias ruins. Então a nossa tendência, enquanto não conhecemos a Cristo e o seu Evangelho, é seguir esse padrão. As pessoas em geral vivem assim. Mas aí o Evangelho nos chama para quebrar esse padrão. E isso é uma decisão que a gente toma. Eu tomei essa decisão na minha vida, essas decisões de escolher o que eu falo, de escolher o que eu penso, de escolher o que eu sinto, de escolher o que eu vou focar nos meus relacionamentos. Eu lembro de um irmão que perdeu o pai. O pai dele faleceu, já estava com mais ou menos 2 anos que o pai havia falecido, e ele continuava de luto, chorando todo dia, bebendo, querendo se matar, porque o pai tinha morrido. Eu fui visitar aquele irmão. Há muitos anos eu não o via, eu morava em outra cidade. Fui visitá-lo. Cheguei lá e eu falei para ele, eu disse: meu irmão, quantos anos seu pai viveu? 62 anos. Se você viveu com ele quantos anos? Eu vivi 34 anos com ele. Eu disse: você tem 2 opções: ficar lamentando os anos que você não viveu com ele, não sei quantos ainda poderia ter vivido, ou então agradecer os 34 anos que você viveu com ele, que ele abençoou a sua vida. Você tem a oportunidade de escolher. Não tem que se deixar levar pelo automático e ficar o resto da vida agora velando o falecido. É normal sentir tristeza e chorar durante um tempo, viver o luto, mas tem que acabar o momento do luto e começar a retomar a vida, até louvando a Deus por aquilo que aquela pessoa representou para si. Isso é sabedoria, isso é bom senso, isso é maturidade cristã. Então o fato é que nós precisamos tomar decisões concretas e práticas. A partir de hoje eu tomo essa decisão. Eu vou pensar em coisas boas. Houve um momento que eu decidi, eu vou ver lá nos meios de comunicação, eu vou ver programas bons, músicas boas, filmes bons, documentários bons, que me acrescentem alguma coisa, ler livros bons, que me façam bem, que me edifiquem, que me levantem, que me despertem em mim desejo de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus. É isso que eu quero. Eu vou ouvir pessoas cuja palavra me ensinem, me corrijam, me chamem para alegria, para paz. A maioria das pessoas está dizendo: mas é assim mesmo, nesse mundo é assim mesmo, a gente vai vivendo,
comendo pão que o diabo amassou, depois vai para o céu. Deus me livre de uma conversa dessa. A falar para outro, para mim não. Certo? Então a palavra dessa manhã do apóstolo Paulo para os filipenses, do Espírito Santo para nós é essa. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encha seus pensamentos com a palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo com explicações da palavra de Deus, mensagens da palavra de Deus. Gaste tempo com livros que expliquem a palavra de Deus, que apliquem a palavra de Deus à sua vida. Gaste tempo com aquilo que faz bem. Isso vai encher sua mente de pensamentos bons. E quando surgir um mau pensamento, surgir uma ideia ruim lá, um pensamento ruim contra alguém, opa, deixa eu mudar esse pensamento e vá pensar em outra coisa, vá ler outra coisa, vá prestar atenção em outra coisa. Não deixa aquilo ficar maquinando lá, fermentando lá dentro da sua mente, não. Não deixa esses pensamentos ficar. Às vezes, o grande inimigo que nós temos se chama orgulho. A dificuldade de admitir nossas próprias fraquezas se torna um inimigo para nós. Então, quando eu tenho consciência de que determinado padrão de pensamento está me fazendo mal, às vezes eu tenho que ter humildade para dizer, opa, quero focar nisso não, sou disso aí não, e olhar em outra direção, pensar em outras coisas, alimentar outros tipos de sentimento. Que nessa manhã nós fiquemos com esta palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer desfrutar a plenitude da alegria de Jesus na sua vida? A plenitude de paz de Jesus na sua vida? Escolha seus pensamentos. Alimente bons pensamentos. E que o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, aplique isso aos nossos corações. Amém?